Bem-vindos à Agenda Visual, o ponto de encontro para quem vive e sente a fotografia aqui na Rádio Movimento. Quinzenalmente trazemos até si as melhores iniciativas ligadas à fotografia em Lisboa e por todo o país, com novas propostas e convidados especiais que partilham connosco as suas experiências e projetos. Estou por cá de 15 em 15 dias, acompanhado alternadamente por 4 magníficas fotógrafas. Ana Baião, Ana Brígida, a Céu Guarda e a Clara Azevedo, que hoje está aqui comigo aos comandos. Olá, Clara, como é que está? Está tudo bem? Som? Não estou a ouvir, Clara? Sim. Olá, Bruno. Bruno? Agora estou a ouvir. Sim, muito bem. Sim. Hoje o nosso convidado especial é o fotógrafo Paulo Alexandrino. Olá, Paulo, como é que vais? Tudo bem? Bruno, tudo ótimo. Pelos calores de Lisboa? Está ótimo aqui, está bom. O Paulo vem... Está fresquinho, aí dentro está fresquinho. Aqui está fresquinho, aqui é um oásis. O Paulo vem falar-nos hoje do seu percurso profissional, dos seus projetos mais recentes. Vamos ter uma conversa com ele sobre fotografia e eu, se calhar, passo já, sem perder mais tempo, Clara, para ti, o microfone, para primeiro, se calhar, fazer uma pequena apresentação do Paulo. Sim. E depois iniciar a conversa. Sim. Então, Paulo, olá, não é? Olá. E fico muito feliz por estares aqui hoje connosco e por termos a oportunidade de ficar a conhecer melhor o teu último projeto, o livro Tristesse, uma edição de autor, que nasce de um convite que, tanto quando sai da Susana Paiva, não é? Que te convidou para integrares o ciclo Tangente, que era um programa de conversas promovidos pela Galeria Santa Maria Maior em parceria com o Ateliê Pop-Up. E pronto, fizeste uma seleção de imagens para essa conversa do ciclo Tangente, não é? Situadas entre 2005 e 2024, acho eu, aproximadamente. Procuraste uma unidade visual e uma abordagem essencialmente poética. A conversa foi no fundo o ponto de partida para publicar essa conversa, o ponto de partida para publicar o livro, o Tristesse, não é? Quando falámos há dias, estava a falar contigo e tu referiste uma frase do John Lennon que eu gostei especialmente, particularmente, que é: a vida é o que acontece enquanto nós fazemos planos. Fala-nos um pouco deste tempo em que os planos acontecem, sim. Ok, eu tenho aqui o livro, passo a publicidade. O livro efetivamente surgiu na sequência do convite para esse ciclo de conversas Tangente promovido pelo Ateliê Pop-Up, que tu muito bem referiste. E eu achei que não era tarde nem era cedo, era a altura de dar corpo físico a um trabalho que eu nunca deixei de fazer paralelamente ao meu trabalho profissional, que foi sempre o meu trabalho profissional é parecido com o teu e com o do Bruno, porque foi muito executado no âmbito do fotojornalismo e da fotografia documental clássica. Sim. Mas eu, paralelamente a isso, sempre fui tendo um olhar desviante dos cânones noticiosos, e sempre fui registando a realidade, fragmentos de realidade que podem ser lidos e que podem ter vida própria fora da vertigem do dia-a-dia e da notícia. Portanto, é de facto, como tu mencionaste, uma abordagem um pouco mais poética. Sim. E este livro, Tristesse, reúne 37 imagens que eu achei que têm uma unidade entre elas que remete para este imaginário mais plasticizante e mais onírico, digamos assim, e são imagens que se prestam muito à interpretação do receptor. A propósito do livro e das imagens, eu leio só aqui um pequeno parágrafo que a Susana Paiva escreveu no texto introdutório do livro, que diz que este livro de Paulo Alexandrino é o convite para que se perca nas suas imagens, onde o efêmero e o eterno se encontram, onde o enigma e a tensão se tornam caminhos de entendimento. Fica o convite para confrontar o isolamento, experimentar a ameaça
e a abraçar a espectralidade da nossa própria existência. Porque, de facto, estes são temas que sempre foram caros, das múltiplas dimensões do real que nós vemos, e eu gosto muito de explorar essa ideia de imagens que vivem autonomamente e vivem, sobretudo, muito consoante a interpretação e a disponibilidade visual do receptor. Exato. Esse sempre foi um caminho que eu gostei muito de percorrer e que tem pouco a ver com aquilo que nos é pedido, o que nos era pedido no dia a dia, porque são coisas muito tangíveis, não é? Exato. São retratos, são reportagens, são fotografias e imagens com muito contexto, com um contexto muito preciso. Exato. Mas é sempre inevitável, uma pessoa está sempre atenta a outras coisas e fazemos essas imagens. E, portanto... No meu caso é inevitável. No meu caso sempre foi inevitável. Depende também de fotógrafo para fotógrafo. Claro, há pessoas que estão só focadas naquilo. Há pessoas que sentem que realizam a sua plenitude nesse género de fotografia noticiosa. Eu sou um tipo de gostos ecléticos. Sim. Na música, na pintura, nas artes, no cinema e na fotografia também. Eu tanto me deixo seduzir pela obra do Gageiro, que acho que é um gênio ao nível de um Cartier-Bresson. Sim, essa é que é uma das tuas grandes referências, aliás, não é? Uma das grandes referências. Mas tanto me deixo seduzir pelo Gageiro e pelo Cartier-Bresson como pelo Mulder e pelo Eggleston. Sim. Portanto, e os meus campos de interesse vão bater nessas referências todas. E isso depois vê-se nesta produção mais pessoal, digamos assim. Sim, já conheço muito bem essa tua produção e achei muito interessante a escolha que fizeste, de facto, que é um fundo, é um total de imagens que representa muito de ti e já agora diz-me, porque representa um bocadinho os teus sentimentos, não é? As emoções, enfim, tudo no livro, e fizeste uma edição de autor. Fiz uma edição de autor que já tem uma segunda tiragem, tiragens pequenas que variam consoante a procura. A procura neste momento sou eu que o vendo pessoalmente. Quem me quiser contatar através do e-mail pauloalexandrino@mi.com pode fazê-lo, ou através das minhas plataformas sociais no Facebook e no Instagram, e em pequeno e em certames de divulgação fotográfica. Estamos como aqueles que são promovidos pelo Ateliê Pop-Up e na própria CC11 terei lá também à venda os livros. Mas portanto é uma edição de autor e sou eu que... Isto foi uma iniciativa agora que surgiu assim, porque não tinhas feito até agora. Tinha feito aqui há uns anos uma edição de autor também muito pequena, um pouco neste registro, mas aí foi para uma coisa muito mais para oferecer a algumas pessoas em específico. Este é um livro já pensado para uma divulgação um pouco maior, um pouco mais abrangente, se quiseres pôr as coisas nesses termos. E aqui na edição de autor, o que é que também achaste mais interessante? Eu sei que o facto de não haver intermediários facilita, não é? Isso é uma decorrência dos tempos que vivemos, não é? As ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição nos dias que correm permitem-te que tu, através das plataformas de print on demand, desde que tenhas cuidado com a paginação, com a certificares de que a impressão sai corretamente, permitem-te uma facilidade de produção de materiais próprios que aqui há 10 ou 15 anos ou 20 anos atrás era muito difícil de existir, porque estavas sempre dependente de uma editora tradicional e dos contactos que podiam correr bem ou não com essa editora. Hoje em dia, de facto, as plataformas de print on demand e as plataformas de produção online permitem-te fazer a qualquer artista visual, não é preciso ser fotógrafo, permitem fazer a sua própria produção. Isso nem tudo é mau neste maravilhoso mundo da internet que nós vivemos. E podes imprimir o livro, pode ser impresso na China, ou pode ser impresso aqui ao lado, ou pode ser impresso em Itália, por exemplo, este vem de Itália. Sim.
E foi fácil também todo a parte mais... Só tens que entregar o projeto na paginação, não é? Fizeste a paginação. Não fui eu que fiz a paginação. Foi a tua filha? Foi a minha filha Leonor, que é especialista nessa matéria, que se encarregou de fazer a paginação. Depois é enviar... E o Tristesse é a partir da fotografia? Tristesse, o título de Tristesse é a partir de uma fotografia que vem no livro, que é uma fotografia do prédio do Cisa Vieira em Berlim, coloquialmente conhecido como Bonjour Tristesse, que deu o tom, digamos assim, para o livro e para o título do livro. Mas estavas a dizer que basicamente portanto enviar o PDF e depois esperar que eu aconselho sempre um teste e esperar que as coisas corram bem. E no caso desta editora eu já tinha tido acesso a outros... Já tinhas feito alguma coisa? Já tinha visto outras coisas que outras pessoas tinham feito e sabia que aquilo corria bem. E de facto corre bem. É impressão digital, não é offset, mas ainda assim sai bastante. Sim, mas depois já tem... Como viste? Sim, está super bem, já mostraste aí um bocadinho. E tu disseste que são quantas fotografias ao todo? São 37 imagens. Eu posso tentar mostrar algumas assim, como parece um modelo assim a mostrar coisas. São 37 imagens com dispares entre elas, mas com uma característica que eu tento imprimir nelas todas, que é provocar a interrogação no espectador. Agora estou aqui a pensar de 2005 ou 2024, tens alguma coisa em analógico? Não, isto é tudo digital. Isto é tudo digital. Com várias máquinas, a máquina para mim interessa pouco. São máquinas profissionais, são máquinas semi-profissionais, algumas são telemóvel. Tenho aqui fotografia de telemóvel, sim. Não vejo nenhum problema nesse de utilizar as várias ferramentas visuais que estão ao nosso dispor em dada altura. O importante é o olhar. Sim. Bruno, não sei se estás a ouvir, Bruno? Estou aqui a ver só se... Estou a ouvir. Sim. O Vítor diz que eu estou com uma voz de lata. Estás um bocadinho, sim. Não sei como é que chega aí. É perceptível que eu não estou aí no estúdio convosco, mas olha, vai com voz de lata e funil. Mas queria-vos falar então que na próxima terça-feira, 19 de agosto, Faro para celebrar o Dia Mundial da Fotografia. Das 6 da tarde às 11 da noite, a fábrica da cerveja em pleno centro histórico abre portas a esta celebração no âmbito da Mostra de Fotografia e Autores MFA Faro. Há um mercado para folhear e comprar livros e descobrir equipamentos vintage. Fotografias à la minuto com João Paulo Barrinha e a sua fabulosa máquina de fazer parar o tempo. Sim. Retratos improvisados, demonstrações ao vivo e histórias que contam a própria história da fotografia. Não esquecer, na MFA, na Fábrica da Cerveja, as 13 exposições que lá estão patentes, de autores emergentes e consagrados, distribuídas pelas salas deste edifício. E no meio da visita tem para descobrir uma câmara obscura, onde a luz desenha, invertida, a realidade, tal como no início do século XIX. E para animar, temos música com DJ, bar para refrescar, tudo com entrada livre. E quem disse que o Algarve era só praia? Pois é, o Algarve é mais do que isso, exato. Eu também sei que o Paulo Alexandrino está a organizar uma celebração do Dia Mundial da Fotografia no Porto e provavelmente não, pelo menos eu peço que ele depois nos fale disso também, porque também quer saber como é que vai ser vão ser estas celebrações no Porto. E então passo a conversa para vocês para falar um bocadinho do percurso do Paulo, que é extenso, portanto também não dá para falar de tudo, mas enfim, Paulo, resumindo assim um bocadinho, tu nasceste em Coimbra, estudaste fotografia na Cooperativa Árvore no Porto, não foi? Entre 84 e 87. E o Porto depois passou a ser a tua casa, porque tu começaste a tua atividade profissional
em 1988, quando entraste para os quadros do semanário. Do estilo semanário, sim. Sim, do estilo semanário. Em 92, isto aqui só para resumir tudo um bocadinho, foste convidado pelo semanário para integrar a redação de Lisboa, correto, onde estiveste até 98. Fotografaste, como todos nós, não é? Política, reportagem, sociedade, desporto, um pouco de tudo. Depois, já como freelancer, trabalhaste e trabalhas, enfim, trabalhaste para algumas revistas que já não existem, mas para outras que ainda existem, para muitas mesmo publicações, para a revista Exame, para a Pais e Filhos, para a Notícias Magazine, JN, DN, a revista Epicure, certo, a GQ Portugal, certo, Playboy Portugal, sim, seleções do Reader's Digest, a Marketeer, não sei, devo-me esquecer de alguns nomes, enfim, mas assim, resumidamente. Neste teu percurso profissional, há um lado que eu destaco, que eu gosto particularmente, que é o retrato, que domina muito o teu trabalho. E estou a lembrar-me de vários retratos teus que eu gosto muito, mas em particular, por exemplo, os retratos da Paula Rego, do Júlio Pomar, do Manuel Oliveira, do Eugênio de Andrade, que é lindíssimo, aquela fotografia dele, ou do David Cronenberg. Tu transmites a personalidade do retratado, ou pelo menos a personalidade que nós imaginamos que eles têm, tu transmites. As tuas fotografias são quase uma breve biografia da pessoa, está ali tudo. Como é que geres, quer dizer, já agora, assim, é de facto uma preferência tua na fotografia, o retrato, e como é que tu geres geralmente os retratos com o tempo, com as pessoas, a comunicação com a pessoa que está a ser fotografada, como é que isso se processa? Se processa, sim. Efetivamente é verdade, tudo isso que disseste. O retrato é um género fotográfico que eu gosto muito de fazer profissionalmente, porque gosto de pessoas e gosto de estar com as pessoas. Sim. Embora isto pareça um bocadinho uma contradição com o que depois é o meu trabalho mais pessoal, onde raras vezes aparecem pessoas. Mas eu gosto efetivamente de pessoas. É isso. Mas eu sou. As pessoas são seres de contradições. Sim, no retrato têm que aparecer as pessoas. A questão do retrato em si, a história do retrato revelar a personalidade do fotografado, eu não acredito muito nisso. Eu acho que o retrato é um jogo de espelhos e em que nós projetamos um pouco a nossa percepção que temos acerca da figura construída do retratado, que muitas vezes nos nossos casos são figuras públicas ou semipúblicas. Isso é o que eu estava a dizer, é um bocado aquilo que a personalidade deles nos transmite também. Sim. A maneira ideal para fazer um retrato, do meu ponto de vista, é ter algum tempo com o retratado, poder conversar um bocadinho com ele, sem estar de máquina na mão, a falar da chuva e do bom tempo e de como é que corre a vida e essas coisas e tudo isso. Portanto, ter um quarto de hora, 20 minutos, meia hora para falar com a pessoa o ideal. É o ideal, mas é um luxo raro, como vocês os dois bem sabem. Sim. Isto leva-nos a que nós nos treinemos numa questão de eficácia profissional que tem que ser, passa a redundância do termo, de facto muito eficaz e muito estar à vontade com tudo, com o tempo, com tem que ser muito funcional. Sim. Eu normalmente, quando estou, por exemplo, estavas a falar da fotografia de David Cronenberg. A fotografia de David Cronenberg que eu fiz é uma fotografia que é feita no meio de uma sequência de entrevistas. Ele tem 10 minutos para o público, tem 10 minutos para o Expresso, tem 10 minutos para o Observador, depois tinha 10 minutos para o Jornal de Notícias, que era o jornal para que eu estava a trabalhar. E isso inclui a entrevista também ou é só fotografia? Isso inclui a entrevista. Isso inclui a entrevista. Claro. O redator, os nossos queridos colegas redatores, espremem sempre o tempo até ao 15º minuto. Quando têm 10 minutos, eles usam 12 ou 13 e depois para nós ficam 30 segundos. Exato. Portanto, ou seja, e eu antecipando isso, construí na minha cabeça a imagem que queria fazer, a foto que queria fazer, fiz o setup de luz. Sim. Já tinhas adequado à
à imagem que queria criar, foi colocar o senhor no seu posto e fotografar. Portanto, enquanto a entrevista decorre, eu faço um trabalho de preparação da construção da imagem. Sim. E depois então faço a imagem. Aconteceu o mesmo com aquele ator conhecido, o Viggo Mortensen, também foi fotografado para o Jornal de Notícias. Ou seja, eu quando vou fotografar o Cronenberg ou o Viggo Mortensen, tenho na cabeça já uma construção que eu faço da personalidade e da figura pública do retratado. Sim. E depois tento, quando é possível, adequar o processo de preparação da fotografia ao que eu já antecipei como ótimo, digamos assim. Agora, o ideal é ter, como eu tive com o Eugénio de Andrade, uma tarde inteira a falar. Já agora conta só um bocadinho como é que foi essa do Eugénio. Tenho pena que não tenhas aqui a foto. Bom, essa história com o Eugénio de Andrade é uma história engraçada, porque eu era muito novo, estava a começar no semanário. A foto foi feita em 1988, eu tinha 22 anos na altura. Foi mesmo no início, sim. Foi mesmo no princípio. E o Eugénio de Andrade tinha um fotógrafo que era da sua esfera pessoal e íntima, que era a única pessoa que eu podia fotografar. Portanto, e disse-me que não queria ser fotografado por mim, para eu não levar a mal, muito delicadamente, mas que só esse outro fotógrafo é que o fotografava, ele não sentia à vontade e pronto. E eu sugeri-lhe, e ele acatou também, felizmente acatou a sugestão, que eu lhe faria algumas fotografias e comprometia-me não as publicar sem lhes mostrar previamente. Foi a única vez em toda a minha carreira que eu fiz isto com alguém. Pois. Não é uma coisa que normalmente se faz. Mas era isso ou nada. Porque o homem estava, de facto, irredutível, não se ia deixar fotografar. Sim. E eu, pronto, ronronei um pouco à volta dele e consegui. O ronron deu efeito. Consegui que ele chegar a esse entendimento. Sim. Depois fui lá mostrar as fotografias a casa, ele gostou imenso. As fotos foram publicadas, foi capa de um suplemento cultural que o semanário tinha na altura, e ele ainda me ofereceu um livro com dedicatória, portanto ainda ganhei qualquer coisa com essa. Então, mas foi a única vez em toda a minha vida, em toda a minha carreira, que eu fiz isso, que eu mostrei as fotos ao fotografado. Sim, sujeitas à aprovação. Sujeitas à aprovação. Porque ali não havia, e para mim era importante, sobretudo no princípio de carreira, era importante fotografar o Eugénio de Andrade. Sim, claro. E portanto fiz esse. E tiveste tempo. E tive tempo. Pois, sim, eu sei, sabemos muito bem como é que são estas coisas dos tempos, enfim. Já agora, só ter aqui também, a propósito do teu trabalho ainda, também é só uma curiosidade, porque começaste a fotografar com a fotografia analógica, não é? E começámos todos a trabalhar com o analógico, claro. Não é? E hoje trabalhamos com o digital, que é inevitável, obviamente. Sentes falta da incerteza e da expectativa que era fotografar com o filme, de revelar, de imprimir, de traçar o ADN da imagem que nós queríamos? Não sinto falta nenhuma. Não. Ser sincero, não sinto falta nenhuma. Aquilo para mim era uma chatice, que eu sou um tipo muito trapalhão de mãos. Não gostavas de laboratório nem nada dessas coisas? Sujava-me todo, dava cabo das camisas e não sei o quê. Aquilo para mim era, quer dizer, é divertido. Aquilo tem efetivamente uma magia que se perdeu. Mas eu trabalhava muito em cores, fazia muito slide de cor, primeiro preto e branco, que eu fotografava, que eu revelava lá em casa, porque quando eu vivia no Porto, o semanário não tinha a divulgação do semanário não tinha laboratório, e então eu revelava as fotos revelava as fotos na casa de banho, depois imprimia na cozinha, depois punhas as secá-las na casa de banho, e depois toda uma receita. Era todo um filme. Estava o Cavaco e o Soares a escorrer na parede da casa de banho, e estava a minha mulher que estava a começar a namorar comigo a tomar banho, e não sei o quê. Portanto, aquilo era tudo era toda uma produção. Mas depois uma intimidade total. Era toda uma produção. Mas depois, quando venho para Lisboa no
no semanário. O semanário tinha várias revistas a cores, tinha a Olá, a célebre Olá, sim. que usavam-se muitos slides, e isso nós mandávamos revelar os slides, e muitas vezes por razões de tempo éramos nós que íamos ao próprio laboratório, ou seja, eu gastei muitas horas nos balcões do laboratório, da Distrimagem e ali na Liberacil e na Color Photo, à espera que os filmes ficassem prontos. Portanto, não tenho saudades desse tempo. O digital para mim, e a possibilidade de termos um laboratório informático em casa, para mim... Mas também se perde tempo. Perde tempo, porque as fotos têm que ser editadas, não é? Tem que ser bem editadas. Os ficheiros são pesados, essas coisas todas. Os ficheiros são pesados e o digital, o grande problema do digital é que, de facto, tem, além dos custos de material, e o material gasta-se mais rapidamente, tem custos de material conexo. Exato. Que não tinha o analógico. O analógico não, chamamos a fotografia química. Sim, a fotografia química. Sim. Pois é, o digital acaba por trazer não sei quantos custos. Tens de comprar computadores, tens de comprar impressoras, tens de comprar monitores, portanto, isso foi de facto. Essas coisas todas, sim. Foi de facto Pronto, portanto, não sei se ainda temos um bocadinho de tempo, Bruno. Temos? Eu acho que podia já fazer aqui mais uma interrupçãozinha. Tá bem. Não era uma interrupção, mais uma sugestão. E depois de Faro, as celebrações do Dia Mundial da Fotografia seguem para Évora. Na próxima terça-feira, dia 19 de agosto, às 11 da manhã, o Museu Nacional Frei Manuel de Cenaco assinala a data com um encontro especial. O destaque, uma visita orientada à exposição A Mostra, guiada pelo próprio autor, o fotógrafo José Manuel Rodrigues. Nascido em Lisboa em 1951, conhecido como um dos grandes nomes da fotografia portuguesa. José Manuel Rodrigues vai conduzir os visitantes, partilhando memórias, reflexões e o seu olhar único sobre o mundo. A exposição reúne um conjunto expressivo de trabalhos, revelando um percurso feito de poesia visual e de uma atenção rara ao detalhe. Para quem participa, é uma oportunidade única de contacto direto com a obra e com o pensamento do artista. Dia Mundial da Fotografia, de Faro a Évora, e agora não sei se ainda haverá outro sítio que o Paulo nos vai falar. Mas para já, claro, eu proponho aqui uma sugestão e depois voltas a falar com o Paulo e com o nosso convidado. Ok, então a minha sugestão agora, depois também vamos pedir uma sugestão ao Paulo, mas eu venho sugerir uma exposição que já foi falada aqui num outro programa, que é a exposição Venham Mais 5, o olhar estrangeiro sobre a Revolução Portuguesa 1974-1975, e como disse, já falámos no programa anterior, mas volto a referir e a sugerir a visita, porque é uma exposição incontornável sobre a nossa história recente. É uma narrativa apaixonada dos dias e meses intensos que se viveram a seguir ao 25 de abril de 1974, contada por fotógrafos de outros países que tinham um distanciamento diferente do nosso, mas que mergulharam a fundo na mudança que vivíamos. Entre o 25 de abril de 74 e o 25 de novembro de 75, Portugal era notícia constante na imprensa internacional. Vivemos o fim de uma ditadura para começarmos um novo caminho rumo à democracia. Muitos fotógrafos estrangeiros vieram para Portugal por períodos de curta duração. Outros ficaram mais tempo e foram até, inclusive, a Angola e Moçambique para acompanhar o processo de descolonização. Venham Mais 5, aliás, aqui só uma curiosidade também, é o nome de uma canção do José Afonso, inicialmente até escolhida para ser tocada na Rádio Renascença na madrugada do 25 de Abril, como senha de início do golpe militar, mas como estava proibida na rádio, acabou por ser escolhido o Grândola Vila Morena. Portanto, Venham Mais 5 surge a partir de uma ideia da Margarida Medeiros e da Ana Sormenho, quando, no verão de 93, propuseram que se fizesse uma grande exposição com as imagens dos fotógrafos estrangeiros que tinham retratado o processo revolucionário português. A ideia era comemorar os 25 anos do 25 de Abril. Sérgio Treffaut é o curador e foi com a Margarida Medeiros diversas vezes a Paris mergulhar e descobrir os arquivos das grandes agências internacionais. 3 décadas depois, podemos ver a seleção que fizeram, sendo também, e faço notar isso, um tributo ao grande trabalho da Margarida Medeiros, que é uma das maiores especialistas de fotografia em Portugal.
Dos 30 fotógrafos que constam desta exposição, todos eles com um grande trabalho, desde Sebastião Salgado, a Benoît Giselberg, a Guido Carreca, a Alan Keller, Jean Gomy ou Jean-Claude Francolon, só para citar alguns, gostava de referir também algumas fotógrafas que registaram esse período intenso. A Dominique Isserman, por exemplo, que mais tarde seguiu a moda e era grande fotógrafa de moda e fez os vlogs, e, enfim, tudo e mais alguma coisa. A Dominique Isserman veio também fotografar nessa altura, a Augusta Conchiglia e a Paola Agosti. A exposição está a terminar e por isso agora é aqui a referência, mas ainda pode e deve ser visitada até 24 de agosto. No dia 23 há uma visita guiada, precisamente com a fotógrafa Paula Agosti, e no dia 25 é o encerramento com o cineasta Fernando Matos Silva. As cerca de 200 fotografias, muito bem impressas, distribuem-se ao longo de 2 pisos de estacionamento do Parque Empresarial da Mutela. E o projeto expositivo é do Pedro Pacheco Arquitetos, fundamental, já agora o olhar de um arquiteto para organizar e pensar o espaço. Para mim, é sem dúvida uma das melhores exposições do ano. É só atravessar o Tejo, fica no Parque Empresarial da Mutela, em frente à antiga Lisnave, de quinta a domingo, incluindo feriados, das 11 às 19 e entrada gratuita. E já agora, só mais uma nota, vale a pena comprar o catálogo do livro, que é fantástico. Muito bem. Eu já comprei o livro, já o recebi, mas está em Lisboa, não o vi. Sim, pode. Mas parece que sim, e a exposição é realmente muito boa e o Paulo também lá teve e por isso também sabe que vale a pena e é aconselhável a todos aqueles que ainda não passaram lá, que lá vão visitar a festa. É perfeita toda a escolha, a seleção, enfim. Paulo quer fazer uma sugestão ou quer... Sim, eu posso, antes de fazer uma sugestão, posso, ainda no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Fotografia, que é agora terça-feira, dia 19, eu vou estar presente na Galeria Geraldes da Silva no Porto, enquanto representante do Ateliê Pop-Up, num evento organizado pela Portografia, que é a Associação Fotográfica do Porto, que faz mostras e feiras de fotografia, entre outras iniciativas. Portanto, o Porto também vai ter uma iniciativa ligada aos 186 anos da fotografia, que já lá vão 186 anos, já não é brincadeira nenhuma. E quanto a sugestões, e uma vez que estamos no verão e estamos em maré de festivais de música de verão e não sei o quê, eu fui agora recentemente até Vila Franca de Xira, onde no celeiro da Patriarcal está uma exposição do Alfredo Cunha sobre o rock. A exposição chama-se Rock, é uma exposição... Podes mostrar aí, se calhar, Posso mostrar aqui um pequeno... Tem uma fantástica foto. Há 2 catálogos que são iguais por dentro. Um tem a Patti Smith, o outro tem o Neil Young. O Paulo Petronilho, que foi comigo, acho que ficou com o Neil Young. O Fernando Negreira também foi connosco, não sei qual é que escolheu. Eu escolhi a Patti Smith. E as fotos do Alfredo Cunha são... O Alfredo Cunha é um grande nome, é um nome maior da fotografia portuguesa, da fotografia do fotojornalismo nacional, mais ligado ao que se convenciona chamar o género de fotografia humanística, mas sempre foi um apaixonado pelo rock. E aliás aquilo a exposição tem uma citação dele quando se entra, que diz que hei de ser velhinho e hei de andar a arrastar os ossos pelo rock que sempre me acolheu, portanto é um roqueiro. E a exposição é uma 50ena de fotografias, o espaço é magnífico, o celeiro da Patriarcal de Vila Franca, para quem não conheça, é um espaço imperdível, e as fotos são fotos de grande formato, impressas em lonas, diria que tem grandes dimensões mesmo. De grandes dimensões, diria que tem 2 metros por 1,5 metro.
Portanto, são de facto muito grandes e são à volta de 50 fotos de 72 até 2024. A mais antiga que eu lá vi era de 1972, a mais recente são do ano passado, são 2024. Tem grandes nomes da música portuguesa e internacional e tem muitas fotos de público também, do público que corre e que preenche e que dá colorido, embora as fotos sejam preto e branco, e que dá vida, digamos assim, aos concertos de música rock. Portanto, é uma exposição muito, muito estimulante e que vale muito a pena ir até Vila Franca fazer um pequeno desvio. Aberto todos os dias também, não é? Ela vai estar patente pública até 12 de outubro deste ano e abre de terça a domingo entre as 15 e as 19, fecha às segundas e aos feriados. Sim. Bruno? Há um bocadinho, fala-te um bocadinho com o Paulo sobre projetos futuros. Ele já fez agora uma sugestão e vamos falar um bocadinho do que é que o Paulo nos o que é que ele agora tem aqui previsto. Exatamente. Nos próximos tempos. Pois eu gostava de saber, porque sei que tu tens várias coisas previstas agora, tens 2 exposições, nomeadamente, não é? Agora em setembro, penso eu. Sim. E gostava que falasses um bocadinho do que é que se trata, já agora quem é que te fez o convite, eu acho que a CC11 fez o convite, não é? Claro, mas gostava que nos falasses um bocadinho desses 2 trabalhos, como é que... Muito bem. A CC11 fez-me de facto o convite para fazer do livro Tristesse um projeto expositivo. E será agora segundo data por afinar, mas será grosso modo na segunda quinzena de setembro, num espaço que a CC11 penso eu que vai estrear, um espaço não vai estrear, portanto será um espaço novo à disposição da CC11, mas depois o Bruno falará, se entender, sobre isso proximamente. Mas é para mim um desafio e é uma equação engraçada, pegar num livro e fazer dele uma exposição. E não partir normalmente parte-se do contrário, parte da exposição para o livro. Exato. Aqui é a partir do livro para a exposição. E eu ainda estou a pensar bem como é que vou fazer o layout da coisa nesse espaço, nesse contexto deste desafio, como foi proposto agora pelo Bruno em representação da CC11. Como tu disseste bem, eu tenho essa máxima do Lennon, que a vida é o que acontece enquanto se fazem planos, portanto eu só faço planos a curto prazo, e a curto prazo tenho também para outubro, aí com a cumplicidade do ateliê Pop-Up, num espaço que existe na parede da Vila Cidade, na parede. Não será, não sei. Olha, agora também fiquei na parede. Pronto. Na parede, num espaço que se chama Casa. Exato. Num espaço que se chama Casa, aí será uma coisa à volta dos meus retratos, mas não será uma exposição. Deixarei isso como surpresa para depois, quando se concretizar, será em outubro. Não será bem uma exposição, será mais uma instalação acerca com os meus retratos. E gostava para o ano que vem de fazer mais um livro que eu tenho ainda na cabeça. Era o que eu te ia perguntar, se tinha já aí outro aqui. Quem começa a fazer livros, como tu bem sabes, tens uma série de livros publicados, depois ganha-lhe o bichinho e faz um e depois já quer fazer mais outro. Impresso, é bom ver o trabalho impresso e guardado assim. Os livros têm outra perenidade que não têm exposições, não é? As exposições são mais efêmeras. Sim, é uma memória que perdura, não é? Razões óbvias, não é? O livro fica. Sim, é isso. Habita as bibliotecas e as casas de várias pessoas em muitas latitudes, e isso é muito estimulante para nós, que nos preocupamos todos nós um bocadinho com a posteridade, embora haja quem diga que não, mas na realidade preocupamos todos um bocadinho com a posteridade. Sim. Portanto, a minha reentreia vai ser com estes dois projetos, e para o ano basicamente é tentar fazer mais um livro, sim. Tenciono coordenar também no futuro próximo a próxima exposição, edição limitada, promovida pela CC11, que vai ter a sua 4ª edição, e que eu espero que vá continuar a ser na Galeria de Santa Maria Maior, que tem sido uma cúmplice
para estes projetos Sim. fotográficos com que nós temos estado envolvidos, a Ruto Reimão e a Galeria de Santa Maria Maior. E depois mais projetos logo se verá. Depois são os tais planos que vão acontecendo. São os tais planos que vão acontecendo. O essencial é trabalhar e produzir e fazer e mostrar coisas. Bruno, tu acho que vais falar sobre a MFA também? Sim, queria falar sobre a MFA Lisboa, no fundo. Já que estamos a falar do futuro, também falar um bocadinho do futuro. É verdade, não vamos abrir já em relação à exposição do Paulo Alexandrino, que tivemos o prazer de convidar e que ele aceitar, mas iremos proximamente fazer a comunicação do sítio, da exposição onde vai ser apresentada, porque tudo isso tem o seu tempo e quanto mais sim, tem um timing ganha certo. mais força quando claro. apresentarmos em determinada forma. Mas ainda assim eu gostava de deixar aqui, abrir um bocadinho o véu, uma ponta do véu, não é? Levantar um bocadinho a ponta do véu sobre o que aí vem com a Mostra de Lisboa, a Mostra de Fotografia e Autores de Lisboa, que já estamos na terceira edição, que acontecerá entre setembro e outubro. Vamos ter 12 exposições, fotógrafos emergentes e consagrados, espalhados por vários pontos da cidade. Os mercados municipais da Ribeira e de Campo de Ourique, a Galeria Mago, o espaço CC11 Imago, na garagem da Imago, em Santa Apolónia, a Galeria da Mitra, no Viaço, a Casa de Imprensa, no Chiado, e os Jardins de Bombarda. Aí já temos também com o Largo Residências uma característica de que trabalhamos em conjunto, e apesar do Largo Residências ter mudado o quartel para os Jardins de Bombarda, mantemos esta nossa parceria. E falando, e agora destacando só as exposições do Bombarda, estamos aos poucos então desvendando o que vai acontecer. Logo no Pinhal, por isso é o primeiro ponto nos jardins que nós paramos quando entramos nos jardins. Recebe-nos a exposição Almas em Cura, uma seleção do José Sousa a partir da coleção do espólio do Bombarda. 12 painéis, reproduções de imagens entre o final do século XIX e meados do século XX. Retratos, estudos, cenas raras do cotidiano hospitalar, memórias de um tempo em que a saúde mental tinha outros métodos e outras respostas. Ainda no Pinhal, Cante, de Ana Baião, uma exposição que nós, enquanto MFF, apresentámos no Algarve, inauguramos no Algarve, e agora trazemos a Lisboa. São 31 fotografias, recolhidas entre 2015 e 2024, junto de quem dá voz e corpo ao canto alentejano. Uma homenagem sentida aos grupos corais, aos cantadores, aos ensaiadores, aos músicos e compositores. Segue-se, como não podia deixar de ser, a exposição do vencedor do prémio CC11 Fotografia, com o projeto Blessed Ground, do Ricardo Lopes, sobre a situação mineira em Moçambique, onde será apresentado também o catálogo, que tem fotografias também dos finalistas. Tenho estado aqui neste meu recanto do Oeste a paginar com a Lígia e com a Lígia de Lisboa e António Pedrosa no Porto o catálogo. É sempre bom estar de férias, mas acho que vai valer a pena as pessoas depois terem esse objeto e guardar isso, e o facto de fazer também vai apoiar os próximos edições de prémios que pretendemos fazer. Infelizmente nós não temos um prémio associado a uma marca, infelizmente, calhar não é tão infelizmente. Em termos financeiros podia ser interessante, mas somos independentes nesse sentido e por isso não temos nenhuma marca associada. Nós fazemos e nós próprios temos que garantir
que o vencedor ganha, que fazemos uma exposição, ganha dinheiro, ganha 1000 euros, fazemos uma exposição e depois fazemos um catálogo. E isso para nós é importante, sobretudo para divulgar e dar mais oportunidade aos fotógrafos contemporâneos mostrarem o seu trabalho. Bom, e depois desta conversa toda, estava a aguardar para o fim a grande surpresa, porque no emblemático edifício do Panóptico vamos apresentar uma exposição com o título Passos em Volta, que nos vai revelar fotografias de Eduardo Gageiro. Uma seleção do Walter Vinagre a partir do espólio comprado pela Câmara Municipal de Torres Vedras ao Eduardo Gageiro. É um olhar, o Walter Vinagre escolheu um olhar menos conhecido, por isso não são as fotografias mais famosas do Eduardo Gageiro, mas, como sempre, muito humano e vai ao lado social, vai passar pela política, ao lado cultural, enfim, mas este olhar de um dos maiores fotojornalistas portugueses que vamos ter num espaço emblemático de Lisboa e que já foi muito importante para a fotografia e que é muito difícil, com a larga residências temos desde o início tentado isto e é difícil realmente levar para lá uma exposição. Vai ter que ser vamos ter 6 visitas semanais, são tem que ser com inscrições, são acompanhadas, podem ser grupos de 50 pessoas, por isso vamos ter espaço para as pessoas poderem ver durante o período em que a exposição lá está. Pronto, e sem estar a fazer mais coisas, assim vai ser o outono, o nosso outono fotográfico em Lisboa com a MFA. Eu não sei se eu tinha uma sugestão, mas eu acho que já não temos muito tempo, eu acho. Não temos muito tempo. Então, se calhar, perguntava só ao Paulo. O Paulo, como sempre, acabamos com uma música, não é? E o Paulo, pedimos ao Paulo que nos falasse de uma música e eu escolhi o Questions da Annette Peacock. E explica só porque é que tu escolhes esta autora, esta artista e esta música. Eu escolho esta música, que a música é da Annette Peacock, que é uma artista relativamente pouco conhecida do grande público. Aliás, não teve uma produção extraordinária, tem relativamente poucos álbuns. Esta música é de 1978. É uma música de amor. E tem uma atmosfera melancólica que eu acho muito interessante e que coaduna bem, do meu ponto de vista, com o espírito que habita ao livro. O Tristesse. E sendo uma música de amor, se vocês me permitem um momento de romantismo bonito, gostava de a dedicar à minha mulher Terezinha, que tem sido um esteio na minha vida, isso é muito bonito. Sem o qual eu não teria a vida que tenho e não teria a carreira que tenho. Olha, muito bonito. Olha, hoje vai ser um bom dia, um bom jantar. Obrigado, Paulo. Obrigada também. Obrigado, Paulo. Obrigado, Clara, também a grande entrevistadora de serviço. Obrigado ao apoio técnico do Vítor Machado. Marcamos encontro aqui de novo dentro de 15 dias e até lá boas descobertas visuais. E estamos então com Questions da Annette Peacock. Adeus. If I could love you more than I do, what could I give you to make me true? If you believed me, what would you say? I've tried to trust the dream.
Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida.